E aí, gente boa, a paz, tudo bom com vocês? Então, vamos falar um pouquinho a respeito da lei. Como que eu enxergo essa questão da lei nos dias de hoje? Bom, no dia 14 agora, no próximo domingo, eu vou estar falando sobre dízimos, ofertas e honra, tá? Então, marque aí na sua agenda, domingo à noite, dia 14, eu vou lançar um vídeo que vai falar sobre dízimos, ofertas e honra, ok? E eu já vou pavimentar o caminho com a aula de hoje, que eu vou falar o que eu entendo sobre a lei, certo? Então, o que eu entendo sobre a lei nos dias de hoje? Como que eu vejo a respeito da lei nos dias de hoje? Bom, no domingo eu vou estar usando a Bíblia e vou estar usando documentos da igreja primitiva. Hoje nós só vamos nos deter aqui a palavra, tá? Bom, para começar, eu quero ler com vocês um texto que está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Olha aí, minhas leis, vamos ver como é que está aqui minhas leis. Torá. Então Deus ele vai imprimir na nossa mente, né, nas nossas entranhas, quereb, as leis dele e também no coração. Olha aí, no ser interior, né? Lhas escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então o que Deus vai fazer? Deus ele vai pegar a Torá, que é o que está escrito ali. Deus vai pegar as suas instruções, porque Torá é instrução. E diz a profecia que ele vai imprimir essas instruções na nossa mente e no coração. Você pode observar que Paulo ele vai falar aqui em 2 Coríntios 3,3 assim: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Olha aí, então, nós somos uma carta de Cristo, onde existe um ministério que essa carta tem uma escrita nela, porém essa escrita ela não é feita por tinta, mas é feito pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Bom, Jeremias 31, 33 diz que ele vai imprimir a lei no coração, como diz o texto de 2 Coríntios 3,3, no coração e na mente. Aí Paulo vai dizer que nós somos uma carta e não somos tábuas de pedra, mas nós temos um coração de carne. E neste coração de carne foi escrito, né, foi produzido pelo Espírito de Deus vivente, mas não foi escrito em tábuas. O que foi escrito lá em tábuas? Os mandamentos do Senhor. Em Jeremias 31, 33 diz que essas leis elas iriam entrar no coração. E Paulo fala que nós somos uma carta aberta, né? Que temos esse ministério agora, aonde o Espírito do Deus vivente, olha aí, o Espírito do Deus vivente, é o que está imprimindo, né? O Espírito do Deus vivente agora está imprimindo não em corações, perdão, não em tábuas de pedra, mas em corações de carne, tá? Então, a gente consegue entender pelo contexto, tá? Que algo foi feito, algo aconteceu nessa nova aliança.
Por isso, o próprio apóstolo Paulo fala no seu contexto, lá de 2 Coríntios 3, agora no versículo 6, vai dizer assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí ele vai falar sobre o ministério da morte, que foi gravado com letras em pedras, mas que se revestiu da glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. Aí vai entrar naquela aula que eu falei do Monte da Transfiguração, tá? Que é uma glória transitória e agora nós temos uma glória permanente. E juntando os textos, porque é sempre bom unir os textos, ler uma abundância de textos que falam das mesmas coisas, que essa glória transitória era uma glória fraca, uma glória imperfeita, resultado de uma lei escrita em tábuas de pedra, resultado de uma velha aliança, resultado de uma lei que não aperfeiçoava, resultado, de uma insuficiência da carne. Sendo que Deus promete que ele iria pegar essas mesmas leis e iria imprimir no coração. E aí Paulo fala que houve essa impressão pelo Espírito do Deus vivente. E hoje somos essa carta aberta, escrita e não com tinta, mas pelo Espírito. Você chega aqui em Hebreus, no capítulo 10, olha o que Hebreus vai dizer aqui. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, olha as minhas leis de novo, pode ter certeza que leis aqui, é nomos, lei. Lembra de Mateus 24 que fala que, e por se multiplicar a iniquidade, o que é iniquidade? É a anomia, ou seja, é a não lei. E aqui fala as minhas nomos, minha lei, que ele está citando o texto de Jeremias 31, 33, que é a Torá. Tá? As minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, certo? E isso é o testemunho do Espírito, que é o que ele fala no verso anterior, no versículo 15. Agora você está começando a entender que não há uma derrubada da lei, não há uma abrogação da lei. O que existe é que Deus pega a lei, ele tira essa lei das tábuas de pedra e imprime pelo Espírito nos corações de carne. Então não há uma abrogação. Jesus falou isso, que ele não veio abrogar a lei. Então, continuando aqui, vamos ler aqui agora Hebreus capítulo 8, versículo 8 e 12. E de fato, repreendendo-os, disse, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, mais um texto do Novo Testamento citando Jeremias, tá? E o último texto, e muito importante, que está em Hebreus capítulo 7, versículo 14, que fala assim, porque aquele de que são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Agora no versículo 14, Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, a tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel,
Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga, olha aí, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então, o que Deus fez? Ele pegou a lei, que era fraca, que não aperfeiçoava, e ele faz o seguinte, olha, eu vou revogar a lei que está em tábuas de pedra, e agora eu vou introduzir essa lei em coração de carne. É isso que ele faz. Então, não há aqui uma derrubada da lei. O que existe aqui é um aperfeiçoamento, porque a lei, na condição em que ela estava, ela não aperfeiçoava ninguém, era inútil, suficiente, carnal. Mas agora, essa lei impressa em nossos corações, ela pode nos tornar perfeitos em Cristo. Olha o que Jesus falou em Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aí ele diz assim, aquele pois que violar um destes mandamentos, não existe mandamento. Jesus falou, não pode violar os mandamentos. Posto que dos menores e assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Gente, isso é ou não é para causar temor? A minha justiça tem que exceder a dos fariseus e a dos escribas. Por que tem que exceder a dos fariseus e a dos escribas? Isso Jesus vai dizer da seguinte maneira. Olha só. Ele vai falar aqui. Ouviste o que foi dito aos antigos. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Não matarás está na lei. Você concorda comigo? Olha o que ele vai dizer. Eu, porém, vos digo que qualquer que se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de tolo será réu do fogo do Geena. Então, ouviste o que foi dito, não matarás. Então você, além de não matar, sua justiça vai exceder a dos fariseus e dos escribas. Você, além disso, não vai se encolerizar, você não vai chamar o seu irmão de raca, tá? Você não vai chamar ele de raca, né? E você não vai chamar ele de tolo. Por quê? Porque você agora, né, está sobre uma justiça que excede a dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, eles não matavam, mas guardavam esses sentimentos aqui dentro deles. Porque era uma lei que ficava no estereótipo, ali na pedra. Entendeu? E era e tinha uma insuficiência nela. Porque ela não aperfeiçoava. Porque era uma lei que era carnal ali. Mas agora essa lei está impressa em meu coração. Então eu, além de não matar, que eu estou cumprindo, né, esse mandamento, eu, além disso, eu também não estou sentindo nenhum tipo de sentimento de ódio, de cólera por ninguém. Tá? Aí você vai ver, ó, no versículo 27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Está na lei? Está na lei. O pessoal cumpria? Cumpria. Mas agora a nossa justiça vai exceder a dos escribas e dos fariseus.
Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Então você veja que houve um aperfeiçoamento, que está lá em Hebreus. A lei antiga não aperfeiçoava. Ela só fazia os homens viver de rituais. Só de rituais. Agora não. Agora eu não somente não adultero, mas eu também não deixo que nenhum sentimento venha entrar em meu coração. É uma justiça que excede ou não a dos escribas e dos fariseus. Certo? Tem mais? Tem. Né? Olha aqui, ó. Versículo 40. E esse é o exemplo melhor para poder ser dado também, ó. E ao que quiser pleitear contigo e tirar a vestimenta, larga-lhe também a capa. O que está querendo dizer com isso? Se alguém quiser te obrigar a fazer algo, você vai mostrar para essa pessoa que você não está fazendo aquilo por obrigação, você está fazendo aquilo porque você o ama. E é justamente isso que esta nova aliança veio fazer. Jesus disse, eu não vos chamo de servos, mas de meus amigos. Então, o que essa nova aliança ela vem fazer? Ela vem introduzir essa lei da liberdade no meu coração. Eu faço não porque está escrito, eu faço não é porque mandou, eu faço não é porque eu tenho que obedecer, eu faço é porque eu amo. E esse amor está impresso pelo Espírito do Deus vivente no meu coração. E aí, ele vai dizer, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar, olha aí, se alguém te obrigar, porque a lei é uma obrigação. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, agora não, agora você vai com ele duas, porque eu não estou indo porque eu estou sendo obrigado. Eu estou indo porque eu sou livre, verdadeiramente livre, em minhas atitudes. Aí ele vai começar a falar sobre o amor. Amar os inimigos, né? Bendizer os que vos maldizem. Né? E no versículo 48 ele vai falar isso aqui, ó. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Tiago 1:25 vai falar sobre a lei da liberdade. Então, qual era a ineficiência da lei? Você oferecia sacrifícios para Deus com animais mortos. Hoje você é o próprio sacrifício vivo. Antes, você tinha que circuncidar o prepúcio para formalizar uma aliança com Deus. Agora, a circuncisão é no coração. Antes, né, a pessoa ela tinha, né, que ir no templo adorar. Agora, eu sou o templo. A nossa justiça excede a dos fariseus e a dos escribas. Não é que houve uma abrogação da lei. A lei é coisa de judeu. A lei é coisa de não sei o quê. Não. Agora, pelo Espírito, eu consigo enxergar a lei, né? E eu consigo discernir o que se espiritualmente se pode tirar dela. Olha esse texto aqui, gente. Só um exemplo para vocês verem aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Diz assim: quem jamais admira a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto, segundo os homens, ou não diz a lei? Olha aí, ele está usando da lei para tentar explicar algo espiritual. Então ele já está entendendo que é uma lei do Espírito ali. Ele não vai pegar ali os mandamentos e vai começar a trabalhar ele na letra. Ele vai pegar aqueles mandamentos e vai começar a trabalhar ele pelo Espírito. Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei, você vê que ele não está abrogando a lei, ele vai aperfeiçoar. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Ele vai perguntar, porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente por nós está escrito. Né? Aí
Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semear as coisas espirituais, será muito que recolhemos as carnais. Bom, então ele pega um texto ali da Torá e ele vai aplicar espiritualmente. Houve uma abrogação? Não houve. Né? Houve coisa de judeu? Não houve. O coisa de judeu é a pior das explicações, porque tudo vem dos judeus. Né? Tudo vem deles. O Novo Testamento é todo feito por judeu. Né? E esta lei que está ali, ela não foi abolida. O que foi abolido foi o véu que havia sobre a lei. Isso Paulo fala claramente. Né? Agora, a lei, o que ele fez com a lei? Ele pegou aquilo dali, né? E jogou no coração. Aí ele joga no coração e eu, pelo Espírito, eu consigo discernir o que está escrito ali. E faço da lei um mandamento que eu consigo exceder dos fariseus e dos profetas. Não porque está escrito, tá? Porque está escrito. Está escrito, eu tenho que obedecer, não. Mas é porque está no meu coração, eu tenho prazer, né? Por isso que Paulo fala, de 1 Timóteo 1,8, que a lei é boa se ela for usada legitimamente. Se você usar a lei legitimamente, a lei é boa. Então pegar e sair abominando a lei, né? Se você usar ela ilegitimamente, até eu abomino. Começar a fazer coisa de judeu, vamos circuncidar aqui agora. Aí eu também abomino. Agora, você pegar os textos de circuncisão e entender que essa circuncisão é no coração, aí você está usando legitimamente dessa lei. Entendeu? E assim é com a questão dos dízimos e das ofertas, que nós vamos falar na nossa próxima aula. Bom, tendo essa aula como introdução, agora já estamos com o caminho andado para poder entender a questão dos dízimos e das ofertas. Certo? Então é isso daí, gente. Fica essa palavra em nome de Jesus.